Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula de hoje, certo? Com o nosso conteúdo da terceira unidade. Essas aulas que vão ter essa semana vão ser aulas gravadas, não vai ter aula pelo Zoom, certo? Para que vocês tenham uma maior flexibilidade nos horários e possam assistir assim que vocês tiverem uma internet, já que eu já estou prevenindo de muitas quedas de energia que estão ocorrendo. Nosso primeiro conteúdo da terceira unidade é calor e temperatura. Nesse conteúdo vocês vão saber diferenciar o que é calor e o que é temperatura. A primeira parte do conteúdo de vocês, que está na página 204, certo? Que está na página 204, falando sobre a energia térmica. Então, para iniciar, vamos ver o que é temperatura. No primeiro parágrafo, está dizendo a seguinte coisa. No dia a dia, utilizamos as palavras temperatura e calor quase como sinônimo. Entretanto, a ciência atribui diferentes significados a ela. Todos os objetos são formados por partículas, que nós damos o nome de átomos, em constante movimento. A temperatura de um corpo está relacionada ao movimento dessas partículas. Formalmente chamamos esse movimento de agitação térmica. Então, o que é que acontece? A temperatura dos objetos, da matéria que existe, ela está condicionada a essa agitação térmica. E o que seria essa agitação térmica? A agitação térmica seria as oscilações, vibrações ou deslocamento das partículas que formam aquele objeto. A menor partícula em que pode ser dividida uma matéria, chamamos de átomos. Então, são esses átomos que, dependendo da vibração dos movimentos, é quem determina a temperatura daquele objeto. Trocando em miúdos, à medida que essas partículas se movem e vibram com maior intensidade, é maior a sua temperatura. Eu vou citar aqui exemplos. A água. A água, quando ela é aquecida por uma chama, vocês sabem que ela chega um período em que, quando ela esquenta muito, ela fica em movimento, fica borbulhando. É quando nós dizemos que a água entrou em estado de ebulição. Ela entra em ebulição e fica se movimentando porque as partículas de água que formam a água, elas começam a se movimentar. Então é sinal que a temperatura está elevada. É o seguinte, temperatura. Temperatura está condicionada ao movimento das partículas que formam aquela matéria ou aquele objeto. Vamos citar o exemplo novamente da água. A água, quando ela entra em ebulição, chega numa temperatura muito alta, ela começa a se movimentar, borbulhar. É porque essas partículas estão em grande movimento. Mas, Fabinho, e a temperatura de objetos sólidos, né? Como, por exemplo, o ferro. Nós não vamos ver com facilidade o ferro borbulhando, é lógico, que ele vai ter que derreter. Mas quando o ferro esquenta, as partículas que formam esse metal, elas começam a vibrar. Elas não entram em movimento, é lógico, como a água, mas elas vibram. À medida que elas vibram, também aumenta a temperatura. Uma característica também
relacionada à temperatura é que os objetos, a matéria que está com temperatura elevada, com essas partículas se movendo, elas aumentam o seu tamanho, elas dilatam, porque não é que há o aumento daquela partícula, as partículas elas se afastam, e aí aumenta o tamanho. Tem uns outros termos que é importante que vocês também entendam, que é a energia térmica, é a energia gerada pela agitação das partículas que compõem o corpo e está associada à temperatura. Então não esqueçam, a energia térmica é a energia gerada por essa agitação, esse movimento das partículas que formam o corpo. Energia cinética é outra forma de energia e pode ser associada ao movimento. Portanto, a temperatura de um sistema corresponde ao total da energia cinética das partículas. Dá quase a mesma coisa. Um outro termo interessante, que é importante que vocês saibam, que eu não quero deixar esse vídeo muito longo, é o equilíbrio térmico. É quando uma matéria, um corpo, libera energia para outro, temperatura para outro, e aí entra em equilíbrio. Fabinho, cita um exemplo. O exemplo mais claro é o que o livro de vocês dá do café quente com leite. O café está a uma temperatura de 50 graus, por exemplo. E o leite está a 5 graus, porque estava na geladeira. Quando você coloca o café e depois joga o leite dentro, à medida que vai passando o tempo, essa mistura vai esfriando. Ela começa quente, mesmo quando você bota o leite, ela ainda fica quente, mas à medida que o tempo vai passando, ela vai esfriando. Por quê? Porque o café vai cedendo calor para o leite, que está frio, com o intuito de equilibrar, para que a mistura fique com a mesma temperatura. O mesmo jeito é, por exemplo, o termômetro, que é o aparelho usado para medir a temperatura. Termômetro, quando a gente bala um termômetro na boca, aquela ampolazinha do termômetro entra em contato com a nossa boca, ou seja, com o nosso corpo, que tem uma temperatura. À medida que o nosso corpo vai liberando energia para esse termômetro, o termômetro vai aquecendo e ele aumenta a temperatura até ficar na temperatura do nosso corpo, certo? Então, pessoal, esse é um dos vídeos. Vou passar um vídeo para vocês lá do YouTube para complementar seus estudos. Então, pessoal, valeu e muito obrigado.